nos colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus? Oremos. Senhor Deus, nosso maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na presença do Senhor, na Tua santa casa de oração. E o Senhor possa se fazer presente conosco nessa noite. Obrigada, Senhor, porque nós temos esse privilégio de estarmos aqui. Obrigada porque o Senhor cuida de cada um de nós. Que só possa vir derramar sobre nós, nessa noite, o batismo do Espírito Santo. Que nenhum que entrou aqui nessa noite saia da maneira que chegou, mas que possa sair reavivado pelo Teu poder. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, por favor. Fica conosco, continuando na Tua presença, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque é pela fé que nós temos a vitória. E que a vitória só vem do Senhor na nossa vida. Nós Te suplicamos Tuas bênçãos. Nós pedimos o perdão dos nossos pecados nessa noite. E que só possa nos dar o perdão e o arrependimento e nos perdoar de cada pecado. Nós Te suplicamos essas bênçãos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Privilégio, que nós temos de uma quarta-feira estarmos aqui na casa de oração, que nós podemos orar, nós podemos louvar o nome de Deus e podemos também ouvir a mensagem pela qual Ele preparou para nós nessa noite. Porque quem está aqui é uma pecadora, mas a palavra é de Deus. E que a presença dEle pode se fazer presente conosco. Estamos em poucos, mas a maior presença que nós precisamos é a presença do poder do Espírito Santo atuando aqui nessa noite. E eu convido os irmãos que abram a Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 18. Nós vamos aqui transcorrer vários versos da Bíblia, mas nós vamos iniciar aqui em Lucas no capítulo 18, e da maneira que nós estamos, nós vamos fazer mais uma oração, pedindo a Deus que a palavra dEle seja verdadeiramente o que possa falar no nosso coração nessa noite. Vamos orar, oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor mais uma vez, clamando a Tua presença, a Tua misericórdia sobre nós nessa noite. Pai, a Tua palavra vai ser aberta. A Tua palavra, Senhor, é verdade. Ela é viva e eficaz para transformar os nossos corações. Que cada um que entrou aqui nessa noite não ouça a voz de um ser humano, mas que possa ouvir a voz de Deus. Repreenda todo espírito que não seja do Senhor nessa hora, para que somente o Senhor possa permanecer conosco. Nós Te suplicamos Tuas bênçãos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nesse capítulo, vem falando da parábola do juiz iníquo. Aqui nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos meditar em alguns versículos e transcorrer de outros versículos, que nós precisamos hoje meditar naquilo que Deus quer que nós sejamos na nossa vida. E nós podemos dizer que essa mensagem é uma mensagem de fé. Vou falar um pouco da fé. 2 letrinhas, mas que faz a diferença na nossa vida. Fé. Hoje nós precisamos meditar se realmente nós estamos tendo fé. A fé para que nós possamos continuar ao lado de Deus. E aqui vem falando, o versículo 1 vem dizendo, Lucas 18, versículo 1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre
e nunca esmoreceu. Versículo 2: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava algum homem. Mas havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu temo a Deus, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a tua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Versículo 6: então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? E essa pergunta fica exposta para cada um de nós. Será que Jesus vai achar fé na terra? Nós podemos colocar nossa vida para nós mesmos, né? Será que nós temos fé suficiente? E Jesus quer que nós sintamos a necessidade da fé viva para buscarmos em oração, porque através da oração, a perseverança, que nós temos vitória. Porque a vida, hoje, o mundo atual, o mundo está todo desorganizado, o mundo não tem mais como nós vivemos aqui nesse mundo sem colocarmos a nossa ênfase em Cristo Jesus. Não tem como nós continuarmos com essa mornidão que nós estamos, deixando de ter fé, porque o mundo está nos atraindo. As dificuldades estão nos tirando da presença de Deus. Então, os que perseverarem na fé nunca deixarão de buscar a Deus, que responde às súplicas de suas orações, fazendo justiça, embora pareça demorado, mas Ele está sob todo o domínio da nossa necessidade. Muitas vezes, irmãos, oramos, clamamos e não temos respostas da nossa oração. Mas nessa noite eu quero falar para cada um de nós que Deus, Ele não está à mercê das nossas necessidades. Ele sabe o que cada um de nós precisamos nessa noite. Mas Ele quer que nós tenhamos fé, porque é através da fé é que nós podemos continuar diante de Deus. É pela fé que nós podemos buscar a Deus. Não tem outro caminho para percorrer. Mas a nossa vida está nos levando, às vezes, ao desânimo. A nossa vida, as nossas circunstâncias, está nos levando a afastar de Deus, por coisas banais. Muitas vezes nós estamos passando por algum problema, oramos, levantamos da oração, achando assim, Deus vai me ouvir. Mas não é naquele momento que Ele vai nos ouvir. Ele pode nos ouvir no momento que nós oramos, que já milagres podem acontecer. Mas muitas vezes Ele fala assim, minha irmã, espera um pouquinho. O tempo certo, as bênçãos vão vir para você. Mas tenha fé. Fé. É a fé que vai nos levar a ter esperança da salvação. E aqui eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias, lá no livro de Hebreus, um capítulo muito conhecido, Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. Aqui ele vem nos dando a certeza da fé. Hebreus 11,
do versículo 1 ao versículo 6. A palavra de Deus fala para nós nessa noite. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois do morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador do que o busca. Então, irmãos, é pela fé. É pela fé que nós vencemos todas as dificuldades da nossa vida. Porque cada um de nós aqui, se fôssemos fazer uma pesquisa, perguntar para cada um quais as dificuldades que nós temos como cristão para perseverar na fé, cada um daria uma justificativa. Mas é pela fé. É pela fé que nós somos vencedores. Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E em meio a essas dificuldades nós podemos acreditar na bondade de Deus através da fé, na confiança das tuas promessas, obedecer aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e termos a esperança de uma breve volta de Jesus. Pela fé, nós podemos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades da nossa vida, todas as angústias, todos os conflitos, todas as batalhas. É pela fé. 2 letrinhas, mas que faz diferença na vida do cristão. Irmãos, nós não estamos vivendo a fé que nós temos que viver nesse mundo. Nós estamos vivendo a vida de conveniência. A minha fé, eu vou perseverar até onde eu sou abençoado. Eu vou continuar na minha fé. Se aquilo que não me agrada, eu já vou me afastar. Eu já não vou mais acreditar que eu preciso ter fé, me desprender de mim mesmo para estar na presença de Deus, para que Jesus faça parte da nossa vida. E é pela fé que nós precisamos acreditar. Pela fé, irmãos, nós vamos ser fiel a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Pela fé, nós vamos glorificar a Deus aonde formos. Pela fé, nós vamos despertar do sono para cumprir a missão que nós temos que cumprir, que é trazer esperança para os que estão aflitos, pelos oprimidos, pelas pessoas que não têm esperança, que perdem seus entes queridos e estão achando que pode ter contato depois de morto com essas pessoas. E pela fé, Deus nos capacita para que possamos cumprir a missão do ID. A missão que nós temos que cumprir para que nós possamos adiantar a volta de Jesus. Mas nós estamos deixando tudo em segundo plano, porque a nossa fé está desmorecendo diante de um mundo perdido, diante de um mundo corrupto, onde as coisas boas poucas existem. Claro que existem pessoas sinceras, mas o mal está querendo predominar no mundo. E nós
como adventista do sétimo dia, nós precisamos ter essa fé viva de um Deus que tudo pode para transformar a nossa vida. E eu convido os irmãos que abram a Bíblia, lá no livro de Romanos, voltando aí para trás um pouco, o livro de Romanos, no capítulo 1, Romanos 1, do versículo 17. Romanos 1, do versículo 17. Eles nos falam assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Não tem jeito. Fé do começo ao fim, vivendo sempre e acreditando na graça salvadora de Cristo. Fé é abandonar o nosso próprio eu, abnegar o nosso eu, para que Cristo possa habitar em nós. Por tudo e agradecer, ser grata por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Porque grandes coisas Ele tem feito por cada um de nós. Grandes coisas. Se nós formos contar as bênçãos, passaríamos muito tempo contando as bênçãos. Existem dificuldades, mas existem bênçãos. Mas nós não somos gratos a Deus. Nós só queremos falar as dificuldades. Hoje eu estava vendo uma reportagem da TV, que a TV Gazeta ela foi a uma comunidade, para unir uma comunidade, para fazer o serviço, para que a TV Gazeta possa divulgar, não só porque as notícias são só de morte, de violência, de tragédia. Eu achei interessante, eles uniram essas comunidades de diversos lugares, aqui de Vitória, para que essas pessoas, no serviço que elas prestam para a comunidade, elas pudessem trazer para ser divulgada. E uma senhora deu uma entrevista, falando, que ela trabalha com juvenis e adolescentes. O marido dela lá, escolinha de futebol, e que tira esses meninos da rua, para que eles não venham se tornar um marginal no meio da rua, um escravo das drogas. Aí ela falou que achou muito importante essa decisão da TV Gazeta Vazou Isso, porque vai ter notícias de coisas boas, de coisas que está sendo feita que não é divulgado, de pessoas que estão trabalhando para que a vida de outros seja melhor. Então, assim, eu achei muito interessante isso. Mas nós, como cristãos, muitas vezes, as pessoas perguntam para nós: fulano, você está bem? Estou nada, irmão. Estou passando isso. É tanta murmuração que às vezes a gente fica: meu Deus, tem misericórdia. Então, irmãos, a fé, ela não nos leva a murmurar, ela nos leva a glorificar a Deus, a agradecer a Deus. Nós estamos encerrando mais um ano, falta poucos dias para o ano acabar. O que aconteceu na sua vida que você pode glorificar a Deus? Precisa ter fé. Fé. Esquecer as coisas ruins. Nem tudo foi bom. Nem tudo foi bom, tenho certeza. Para mim, nem para cada irmão que entrou aqui. Nem tudo foi mil maravilhas. Mas existem muitas bênçãos. A bênção que nós temos ainda de estarmos aqui nessa noite. De poder termos a palavra de Deus para nos consolar, para nos trazer ao nosso coração esperança. E através dessa esperança, nós vamos vencer as tentações, fraquezas, raízes que estão arraigadas em nosso coração, que nos faz crescer a nossa fé. Fé. Coloca sempre no coração. Fé. Fé. É duas letras.
nome pequenininho, mas que faz a diferença na nossa vida. E eu convido aos irmãos que volte lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 13, Êxodo 13, nos versículos 13, 21 e 22. Aqui vem falando a trajetória do povo de Israel, como Deus guiava esse povo lá no deserto. E eu só vou ler esses 2 versículos. Depois em casa, se os irmãos quiserem ler dentro do contexto disso aqui, vocês leem, que vocês vão ver, vão entender melhor a evidência do amor de Deus, do povo do passado e também hoje na nossa vida, que vem nos falando assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de noite, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, irmãos, aqui a gente vê o mesmo Deus que guiou o teu povo nessas colunas, Ele guia a nossa vida, nessas nuvens. Ele guia, como Ele guiou os antepassados. Daniel, que ele teve fé, obedecia a Deus, Deus os livrou da cova do leão. Como os amigos de Daniel, né, da fornalha de fogo. Mas se nós formos olhar a vida deles, era vida consagrada, e eles tinham fé, e Deus os livrou, e Deus pode nos livrar hoje, porque Ele é o mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito, é o mesmo Deus que prometeu que vai estar conosco até a consumação dos séculos, e a palavra de Deus diz que Ele não muda, nós mudamos, mas Ele não muda. E eu convido os irmãos, que nós vamos lá agora, lá para o 1 Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 12 e 13, 1 Coríntios, versículo 12 e 13. E o capítulo o tema do capítulo são exemplos da história de Israel. Mas nós só vamos ler esses 2 versículos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possa suportar. Então, nós precisamos ser vigilantes. Diante das nossas lutas, das tentações, dos conflitos, das angústias, nós temos que nos achegar a Deus, segurar na mão de Deus, porque está falando aqui no versículo 13, que Deus, Ele não nos dá prova, não nos deixa passar por coisas difíceis, pelas quais nós não possamos suportar, mas nós temos que ter fé para suportar. Muitos desistem, muitos acham que a luta está muito grande, e que podem caminhar sozinhos, mas nós não podemos caminhar sozinhos, porque a palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o versículo 13, né, que nós já lemos aqui, eles vêm nos dar as provas, que as angústias, todas as tentações, que nós temos que ter certeza que Deus nos dará a vitória. E seremos testemunhas vivos do poder de Deus, como luz do mundo e sal da terra, para alcançarmos as pessoas e levar esperança aos oprimidos. E aqui eu convido aos irmãos, nós vamos ler um texto aqui, lá de Jeremias, lá no Velho Testamento,
no capítulo 2. Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13. Jeremias 2. Jeremias 2:13. Esse contexto dessa passagem vem falando, né, quando Jeremias ele foi enviado, né, ao povo de Jerusalém por causa da rebeldia do povo, que não estava tendo a confiança plena em Deus. Ele foi ali para levar a mensagem, reconstruir a vida daquele povo, levar esperança para aquele povo. E aqui no versículo 13, ele fala assim, ó: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Não é diferente para nós hoje. Nós estamos deixando de beber a água da vida para ir cavar cisternas onde não tem água para nós bebermos. E quem é a água da vida? É Jesus. E o que nós deixamos de seguir, de fazer a vontade de Deus? Por coisas banais, pelo mundo, pelos prazeres, muitas vezes de coisas que está arraigado dentro de nós. Nós deixamos de beber da água da vida para cavar essas cisternas, essas lutas, essas dificuldades, essas murmurações na nossa vida. O mundo, ele nos leva para longe de Deus. Seja jovem, seja adolescente, seja idoso, seja adulto, irmãos. Cada um de nós não estamos livres da contaminação do mundo. Não estamos livres. Por isso que nós devemos orar e vigiar a cada instante. E ter fé. Não adianta, a fé é o pilar do cristão. Porque se você não tiver fé, você vai achar que você está vindo na igreja, voltando, não está vendo nada está acontecendo na sua vida. Mas quando você abre os olhos da fé, que dedica a sua vida para Cristo, que deixa Ele ser o seu Deus, você vai ver as coisas fluírem diferentemente. Pode vir as tempestades, pode vir desavenças, pode vir desemprego, pode vir desenfermidade, mas a fé vai nos deixar fundamentada na rocha, que é Jesus. E essa fé que nós precisamos ter é a certeza de que a nossa vida está sendo entregue nas mãos de Deus. Como? Como, irmãos? Orando, estudando a palavra de Deus, perseverando na fé, fazendo os cultos, lição da escola sabatina, que muitas vezes não está sendo estudada. A Bíblia muitas vezes não está sendo aberta na hora dos nossos cultos, o louvor na hora do nosso culto. Tudo isso é a fé que nos dá essa disposição, é a fé que nos dá essa perseverança de vencermos. E agora nós vamos lá para o livro de 1 João, no capítulo 5. 1 João, no capítulo 5, versículos 4 e 5. João 5, versículo 4 e 5. E com esse versículo, nós vamos encerrar a mensagem, mas que fica colocado dentro do nosso coração. Essas 2 letrinhas, pequenininha, mas faz a diferença na nossa vida, fé. E aqui nos fala assim, versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, essa é a vitória. Crer
em Jesus, crê somente em tudo que Ele fez por nós, e Ele continua fazendo o santuário celestial. Ele intercede por nós junto ao Pai. Que cada um que entrou aqui nessa noite tenha essa certeza que a fé, ela remove montanhas, as montanhas das nossas vidas, as angústias, as dificuldades, as batalhas, os conflitos, a falta de fé, ela remove montanha. Que nós possamos vencer todas as coisas, crendo naquilo que Jesus fez e fará por nós, nunca desistindo da esperança do breve retorno de Jesus, não temendo nada, porque Ele está sob o comando da nossa vida. E que Deus nos abençoe. E nessa noite, eu quero que aquele que entrou aqui, que ainda está meio balanceado da fé viva, eu quero deixar um texto bíblico para vocês nessa noite. Lá do livro de Isaías 41, no versículo 10, que Jesus está dizendo para nós nessa noite: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te seguro e te sustento com a minha destra fiel. Essa certeza nessa noite. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está na direção da nossa vida. Muito obrigada porque nós acabamos de ouvir a mensagem do louvor, que nós não temos que temer nada, porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Muito obrigado por essa noite, por esse privilégio. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor fez presente no nosso meio. Que o Senhor possa abençoar aqui cada um que entrou aqui nessa noite, às vezes fraco, às vezes fortalecido, às vezes caindo, levantando, mas que pode ter certeza de que a mão do Senhor está estendida para segurá-los. Fica conosco, Senhor, nos leva para os nossos lares, nos dê sempre a fé viva, o dom da fé, de Efésios 2:8, para que nós não venhamos desistir da nossa caminhada. Nós te suplicamos essas bênçãos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.